do seu poder. Então vamos lá, é isso aqui. Queridos, nós vamos falar de um homem chamado Lutero. Vocês sabem que Lutero, ele foi um reformador. A minha visão aqui não é falar da história de Lutero, mas é falar do homem crente que era Lutero, que a história vocês já conhecem, ok? O meu objetivo aqui é falar da vida de comunhão que Lutero tinha. Nós já definimos o que é oração, nós já definimos o que é mistério. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quando a Bíblia diz, iluminado os olhos do vosso entendimento, há um teólogo chamado Augusto Armstrong, que ele diz que nós temos um misticismo inteligente. Diga comigo, misticismo inteligente. O que é um místico, pastor? Um místico pode ser uma pessoa contemplativa, um místico pode ser uma pessoa pensante, um místico pode ser alguém que fecha os olhos e fica a meditar. E esse é o sentido grego. Só que o nosso místico, ouçam bem, olhe para cá, o nosso lado místico não é fechar os olhos para Jesus se manifestar. O nosso lado místico, por isso que eu estou falando do místico inteligente, aprenda bem, escutem bem. Nós temos aquele negócio, chegou no culto, fecha os olhos que Deus vai agir agora. Não precisa isso não. Tanto com o olho aberto como o olho fechado, ele se manifesta, que não depende de fechar o olho, depende do teu estado de crença. Se alguém está em, é o quê? Pronto, vocês estão entendendo como nós ensinamos errado? E aí a gente pensa que o sobrenatural é quando você entra no êxtase, nas emoções, e não é. Eu posso muito bem estar aqui conversando com você e ser um crente totalmente sobrenatural, e eu posso até estar conversando aqui com você no nível espiritual, porque eu falei em 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual discerne tudo, sem tremer beiço. Porque o que me traz para a vida sobrenatural é o estar em Cristo. É o estar em Cristo. E é isso que nós podemos observar. Então, quando eu falo do lado místico inteligente, não é o lado místico de um oriental, que ele tenta descobrir dentro dele uma coisa boa, nada disso. O nosso lado místico inteligente é que, observem bem, tem duas coisas que o crente tem que ter. Murrar fala isso, digam comigo, experiência e doutrina. Quais são as duas coisas? Se eu tiver só a doutrina, está certo? Eu tenho que ter o que também? A experiência. Sabe qual é o problema? É que eu quero ter experiência sem a base da doutrina. E é aí que entra a meninice, é aí que entra aquele negócio, eu fui tomado, lá eu quebrei tudo, né? Eu quebrei tudo, o Espírito me pegou. Não, não é assim não, o Espírito Santo não é doido. Quebrou tudo, não. Eu tenho que aliar os dois. Não é assim? Eu tenho que aliar o quê? Doutrina com experiência espiritual. Só que a minha experiência espiritual, ela não pode ser fora da verdade. O meu cantar, o meu adorar, o meu louvar, não tem que ser pela cabeça de A ou de B. Eu tenho que estar na doutrina, na palavra de Deus. Eu tenho tantos exemplos bíblicos. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, em Atos 10, que viu o Espírito Santo descer, por que ele compreendeu que era o agir sobrenatural de Deus? Porque ele diz, lá em Atos 2, nós falamos línguas, e eles estão falando línguas, e Jesus foi quem mandou ir para Jerusalém. Então, a tua experiência, ela não pode ser fora da doutrina, senão vai ser uma experiência solta, estática, uma experiência simplesmente mental. Aí quando eu chego aqui no culto, aí tem irmão que diz, fecha os olhos e vai chamando. Chamando quem? Basta simplesmente tu ser crente e estar em Cristo. Porque quem é crente e está em Cristo vai viver o sobrenatural, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. Então nós temos que atentar. Eu não posso separar doutrina de experiência espiritual. A minha experiência espiritual, ela tem que estar na
na doutrina, na palavra de Deus. Mas eu também não posso viver só a doutrina. Porque tem pessoas que vivem uma vida fria, até pastores, e muito especialmente teólogos. Porque eles querem ser pesquisadores, se fecham nessa teologia e não se abrem para a experiência com Deus. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Vamos lá. Coloca lá, meu filho, os pontos. Vamos ver se eu falo menos 2 pontos aqui para a gente encerrar. Coloca lá. Tendo acesso aos mistérios, já definimos o que é oração. Achei muito interessante, domingo, uma irmã chegou aqui para mim e disse: pastor Oziel, o senhor falou que a oração é adoração, é confissão, é comunhão, é gratidão, é petição, é intercessão. Mas ela tinha esquecido umas 2, aí por isso que eu estou lembrando aqui, viu, irmã? Achei muito importante isso. Sinal de que ela está prestando atenção no culto, bem direitinho. Ok? Reforma, um movimento que começou com a oração. Há um historiador que diz que quando Lutero deu início à reforma, ele deu porque havia uma crise política instalada que já era propício para que ele criasse essa reforma. Então ele diz assim: Lutero foi inteligente, e ele diz que não houve espiritualidade na reforma, porque Lutero aproveita uma crise política. Nós sabemos que quem mandava era a Igreja Católica, mas muitas autoridades e governos e imperadores já não queriam estar mais ligados a quem? A Igreja Católica. Então esse historiador ele diz assim: os crentes ficam falando que Lutero ele vai fazer essa empreitada de fazer uma reforma, mas a reforma ela só foi política. Ele diz assim: porque quando ele olhou a situação, então ele procurou aproveitar-se daquela situação política, porque vários deram apoio a Lutero, até outras autoridades políticas. Só que esse historiador, ele não sabe o que é o sobrenatural. Nós podemos até dizer que Lutero teve vantagens com essa crise política que já estava instalada, que muitos não queriam mais estar ligados à Igreja Católica. Só que Lutero não começa a reforma por causa de uma questão política. Lutero, quando ele começa a reforma, sabe como é que ele começa? É com oração. Ele começa com uma crise com ele mesmo. Gente, isso aqui é pesado. Martin Lloyd-Jones, ele diz que quando Lutero vai começar a reforma, é porque ele se colocou de joelhos. Nenhum homem pode começar grandes ações se não for com oração. Porque se começar sem oração, não fica de pé. Lutero tinha depressão, Lutero tinha problemas de saúde. E como foi que esse homem sobreviveu a uma crise? Vocês sabiam que eu li um outro autor que diz que lutar contra um poder que Lutero foi lutar, naquela época ninguém sobrevivia. Era o maior poder da época. Não tinha outra igreja, só tinha a Igreja Católica, gente. Esse homem estava chamando a morte para si. Mas um homem que se coloca em oração e que está à disposição de Deus, não tem força demoníaca, não tem império que possa destruir um homem que vive de joelho, meus irmãos. É aqui que eu quero falar com os senhores. Eita, rapaz. Até o liberal, o teólogo Paul Tillich, quando ele escreve a história do pensamento cristão, sabe o que esse teólogo liberal ele diz? Ele diz que a vida de Lutero, olha aqui, foi incomodada pela oração. Um liberal. Daí. Porque é o seguinte: quem não se coloca em oração fervente, não sente e nem se revolta contra o pecado e nem se revolta contra os sistemas ilegais. Olha, um pastor que não ora, a igreja pode estar toda errada, ele fica acomodado junto com ela. Uma irmã do vocal que não ora, se ela é líder, ela também vai na boa das irmãs tudinha, porque ela não se incomoda, porque o espírito dela não está em oração. O pregador que não ora, ele só quer fazer o movimento para si, porque ele não vive em oração. A reforma que Lutero vai iniciar, ele começa ela de joelhos. E é de joelho que o crente vence. Oh, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, eu coloco aqui, reforma não foi um movimento apenas político. Eu posso dizer que houve
a importância daquele momento. Mas Lutero começa com o que, igreja? Vamos lá, Lutero começa com o quê? Lutero começa com o quê? E aí, se você pegar Daniel capítulo 6, verso 10, morava na Babilônia, inveja, perseguição, decreto para matar ele, decreto para quem adorasse outro Deus. Eu pergunto, Daniel foi até o fim? Por que Daniel foi até o fim? Aí está. O segredo é isso, irmãos. É oração. Agora, veja bem, quem vai iniciar esse momento aí é Lutero. E Lutero, ele tem uma vida de oração. A oração faz a diferença. Coloca aí o outro ponto, vamos lá. O que uma vida de oração pode fazer na terra? Aí está agora. Lutero viveu em oração. Lutero dizia que um homem que não começa o seu dia tirando pelo menos 1 hora de oração, ele é um homem falido. Palavras de Lutero: se você não tira pelo menos 1 hora de oração quando inicia o dia, você é um homem falido. Porque a condição de vida de oração e comunhão com Deus é que te torna propício para Deus te guiar, para Deus te orientar, para Deus te fortalecer e para Deus fazer cair por terra todo ataque contra a tua vida. Quem glorifica a Deus? Irmãos, quem ora, o Senhor ilumina para entender as Escrituras. Viu, Yaderlei? Quem ora? Pastor Zé, coloca bem aí, me parece que é Lucas 24, 45. Vê se é. Lucas 24, 45. Coloca aí. Olha aí. Como é que diz? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui, olha para mim aqui, isso aqui não é só pesquisinha não. Vocês podem observar que tem pessoas que, quando vêm pregar, aí você vê que a mesma coisa que o outro está dizendo, ele está dizendo também. Não tem uma inspiração, não tem o fervor, não tem a graça. Sabe por quê? Porque isso aqui tu só entende por revelação. Tu só entende isso aqui pela iluminação. Agora preste bem atenção. Se tu estás em Cristo e se tu tem vida nele, na hora que você for ler isso aqui ou meditar, aí o Senhor abre a tua mente. Irmão, nós estamos muito errados. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui: se toda a igreja hoje estivesse em Cristo e fosse espiritual, tinha esse negócio, culto de avivamento, tinha isso não. Não tinha esse negócio de, hoje vai ter poder. Não, tu anda no poder 24 horas. Aleluia. Quando você lê o capítulo 9 de Daniel, a Bíblia diz que ele orou 21. O anjo disse: no dia que tu começou a orar, o Senhor já mandou trazer a resposta, porque tu és excelente. Excelente. Oh, rapaz, mas é bom a Bíblia, não é assim? Oh, mas é bom. É coisa boa, irmão. Aí observe, quem vive em oração, o Espírito Santo guia. O Espírito abre a mente para a palavra. Isso aqui, irmão, não é de decorar, não. Vou mostrar na Bíblia para ti. Pastor Zé, como é que eu faço? Tu está em Cristo? Aí quando você lá no fundo do seu quintalzinho, na sua casa, sentou: Senhor Deus, eu vou ler a tua palavra. É a Bíblia. Ilumina a minha mente, Senhor. Pai, fala comigo, porque as Escrituras. Aí na hora que tu começa a ler, tu começa a chorar. Não é assim? Começa a sentir. Porque, coloca aí Gálatas 1, 11, 12. Gálatas, vamos ver aí, como é que diz? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Meu Deus do céu, o que eu estou pregando aqui para vocês não é de academia. Eu não recebi na Roma, eu não recebi na Grécia. Olha o 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum. Eu não recebi nem aprendi de homem algum. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Oh, glória! Oh, glória! Quando você lê Atos 9, o Senhor se revelou a ele. Quem é? Quem és? O que foi que ele disse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E olhe para cá, irmãos. Quantos dias Paulo ficou sem ver?
Por que ele ficou 3 dias sem ver? Vocês imaginam? Porque Deus fechou os olhos para esta vida, para que ele tivesse os olhos espirituais abertos. Porque só pode entender o sobrenatural quem está fechado para esse mundo. Entenderam agora? Se tu tem materialismo, egoísmo, é por isso que eu vou dizer uma coisa, escute o que eu vou dizer aqui agora. Toda pessoa que prega o evangelho para ganhar dinheiro, o cachê, ele não tem espiritualidade. Porque a primeira coisa que a espiritualidade faz é tirar o egoísmo e a ganância das coisas materiais. Toda pessoa que usa a fé para ganhar posição e ganhar status, ou querer ser famoso, não é o evangelho. Porque o evangelho te destrói. O evangelho te torna pequeno. O evangelho te coloca no nível. Olha, o evangelho te coloca no nível que você não quer riqueza, você só tem sede e fome de Deus. Eu li um autor que diz que todos os homens que viviam em comunhão com Deus eram magros, só de se consagrar, e os olhos vermelhos, só de perder noite de sono, buscando a Deus em oração. Mas vá falar com ele, que você vê o que é intimidade com Deus. É ou não é? A maioria hoje é um bucho. Come, dorme a noite toda, conversa lorota, não ora. Meus irmãos, podem observar. Eu fui pregar num local, e aí a gente fala aqui, eu já falei para vocês, não vou citar o nome, mas um irmão disse para mim, pastor Aziel, eu disse, mas eu vim pregar aqui, aí me disseram que tinha tanto bruxo. Eu disse, é porque nós não lhe levamos lá. Pastor, aqui tem homens que se consagram para Satanás, que eles passam dia consagrado, que até as autoridades aqui da cidade chamam eles para fazer trabalho para eles. É uma força demoníaca tremenda. 3 dias Deus fechou Paulo. Tu tem que ter teu deserto, irmão. Tu tem que ter teu lugar secreto. É ou não é? Esse homem que vai começar, Lutero, ele era doutor em teologia, mas ele era fraco. Na teologia, eu já li a história, não vou entrar nesse detalhe. A teologia não mexe com ele. O que vai mexer com ele é a crise. E quando ele se coloca em oração. Lê Daniel para tu ver. Eu me assustava com as minhas visões. Desmaiava. Não é brincadeirinha de menino, não. É coisa do céu. É negócio pesado. Rapaz. Então, olha. Pronto. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas isso aqui é pela revelação, irmão. Se há uma coisa que eu não posso colocar, olhe para cá. Eu não posso colocar dentro de você é crença. Eu não posso colocar dentro de você espiritualidade. Porque isso só vem pelo novo. Essa história nossa, eu estou aqui, vocês vão ver agora. Power, tem power na minha mão. Já vi pregador dizendo, tem poder. Toma power. Um dia desse eu vi um pregador, toma power. Que negócio de toma power, meus irmãos? Meus irmãos, que loucura é essa? Olha, a minha vida de comunhão com Deus e de intimidade é se eu nasci de novo em Cristo. É se eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo e eu vivo a minha intimidade com Deus, Ele vai me levar para uma vida de comunhão e de adoração e de poder. Olha o que Paulo diz, eu não tive influência nenhuma de homem. Quer dizer que eu tenho que ter influência para tu ser crente? Não, senhor. O vento sopra onde? 3:8. E ouve-se a sua? Não sabe de onde vem? Assim é quem é nascido. E a minha Bíblia não diz assim, receba o espírito do pastor Aziel. A minha Bíblia diz lá em Gálatas 5:16. Relacionamento, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu estou aqui, Espírito Santo. Eu amo a tua palavra. Negócio de transferência, não. Oh, irmão, é gostoso, irmão, quando você está em comunhão com Deus, né, assim, em oração, lendo a tua Bíblia, chorando,
Quantas vezes, um dia eu me lembro que eu entrei lá eu saí do culto, lá da atriz dela, terminou, aí eu sempre passava na casa do pai, às vezes ele estava sentado, aí eu me lembro que eu entrei, eu disse, mãe, cadê o pai? Ele disse, está aí, só que eu entrei e não vi ele, aí eu fui lá no quintal, e eu vi ele lá olhando para a lua, e conversando, aí eu voltei, nunca esqueci essa cena, ele conversando, era assim, conversando com Deus, intimidade com Deus, é intimidade, é vida de oração, é vida de comunhão. Pronto, a esposa do pastor Estevão me contou, e que eu gosto dessas coisas. Agora eu gosto dessas coisas, é de homem sincero, não é de gente amolecada não. Eu disse, irmã Giseuda, me diga assim, alguma coisa do pastor Estevão que lhe marcou. Ela disse, teve vários, meu filho. Não, eu estou falando assim, dele usado. Ela disse, deixa eu te contar uma. Um dia o Estevão desceu essa escadinha lá da casa pastoral, e aí eu botei o café. Eu botei o café para ele, aí quando ele sentou, ele disse, Giseuda, aí ela disse, sim, a rádio vai ser liberada, a FM. Aí ela disse, mas como assim? Que naquele tempo era difícil para a rádio. E aí tinha gente lutando, o Costa Ferreira era vereador na época. Aí ele disse, não, é porque Deus agora acabou de mostrar para mim que a rádio vai ser legalizada. Ela disse, como ele te mostrou? Ele disse para mim, ele mostrou para mim a rádio noticiando a minha morte. Aí pronto, e quando eu vim, no dia que ele morreu, eu estava aqui, a FM passou o dia todinho. É assim, irmão. Ele foi inaugurar, ele foi fazer um lançamento de uma pedra fundamental, lá em Buriticupu, o irmão me contou isso, está lá. Aí ele, é assim, normal, ele foi fazer o lançamento da pedra. Aí quando ele estava lançando a pedra, ele disse assim, eu vou fazer o lançamento dessa pedra, mas não vai ser aqui o templo central. O irmão que doou esse terreno, ele vai tomar esse terreno. Aí ele fez o trabalho. E aí não deu certo mesmo não. Hoje o templo é em outro lugar. Irmão, quando... E aí pronto, e não tinha zoada, e não tinha folia. É isso que eu quero dizer para vocês. Quem vive o sobrenatural, irmão, é como se ele estivesse vivendo uma vida normal. É normal, pronto. Normal. Aí quando a Maria chega lá na casa da Isabel, não foi assim? Aí ela entrou, que ela saudou ela, xalou. Aí o que foi que aconteceu? Aí ela disse o quê? De onde? Vem visitar a mãe do meu. Ela ficou, olha, na hora que tu entrou aqui, santa, canela de fogo, eu vi no teu bucho. Teve isso? Não tem isso, meus irmãos. É isso que eu quero dizer. Aí a gente vê, irmão, tem coisa que é... E essas palhaçadas, quem faz é o espírito do diabo. Vocês sabiam dessa? Porque ele conhece. Aí ele faz para atrair. Tem um livro de... Depois vocês podem ler. Assim diz o Senhor, John Bevere. Ele diz isso lá. Que o diabo sabe do que os crentes gostam. Principalmente os fracos e os desviados. Aí ele usa essas coisas para enganar. Pode observar, tem um bocado de gente aí desmantelada em adultério, profetizando. E aí até diz, rapaz, veja como Deus é bom, Ele está usando. Não é Deus não. Aí a pessoa diz assim, ai pastor, mas o diabo é na falsidade, é na mentira. Outra coisa, irmão, o diabo sabe, ele conhece. Então muito cuidado com essas coisas. Eu estou mostrando a espiritualidade pela Bíblia. Oh, coisa boa. Não é assim, irmãos? Oh, coisa boa. E a gente não entende. Às vezes você está dentro de um ônibus, aí quando você vai saindo, aí um irmão diz assim, irmão, você é um crente, né? Aí você diz, sou. Eu estava ali sentado olhando para o Senhor, eu senti assim, algo de Deus na sua vida. O Espírito, teste. Eita, irmão, oh, coisa boa. Espiritual. Pronto. Tem que ter espiritualidade, tem que ter verdade. Ok? Então, está aí. O que uma vida de oração pode fazer na terra? Eu vou só findar esse ponto aqui. A condição de vida de comunhão e de oração com Deus, ela iluminou Lutero, ela guiou Lutero. E ele começou a orar e começou a ler a Bíblia. Olhe para cá.
Quem vai fazer a reforma não é um doido, não é um homem sem Bíblia. Quem vai fazer a reforma é um homem que orava. A oração vai tornar o que Lutero sabia avivado. Vai tornar o que Lutero sabia vivo. Ou seja, Deus não vai usar qualquer pessoa para fazer a reforma. Quem vai fazer a reforma era um homem que tinha conhecimento. Só que se ele começar sem um conhecimento, só com conhecimento, sem a oração, não ia valer nada. Mas ele aliou o conhecimento da Bíblia. Ele diz, não, eu aprendi só tradição religiosa, eu estou morto. Essa crença aí não está nada. Aí ele foi orar, e oração, com a palavra, levanta, irmão, o crente. Rapaz. Oh, glória a Deus, irmãos. Aí pronto. Então eu coloco aqui o seguinte, observe bem, quem quer ter sucesso aqui, se coloque de joelhos e medite na palavra. Olhe para mim aqui agora. Se tu queres ter uma vida de sucesso na terra, te coloca de joelho e te coloca na palavra. Quando tu entrar lá no trabalho, todo mundo vai sentir algo diferente na tua vida. Sente ou não sente? Quando você chegar no púlpito para pregar, todo mundo sente. Quando alguém te pede um conselho, até a tua forma de falar é diferente. Aí sim é comunhão com Deus. É assim, eita irmão, rapaz, é assim, pronto, é desse jeito. Na hora que o senhor falou aqui, pastor, você sabe, irmão, você sabe quem está em comunhão com Deus, você sente quem está em comunhão com Deus. Aí pronto, e aí você dobra o joelho. Aí o Danielzinho, quando levantava, pronto, irmão, era um velhinho, 90 anos, quando botaram ele na cova do leão. Não era um menino, não, era um velho, 90 anos. Botaram o bichinho. Daniel. Aí o rei disse assim, dá-te o caso, hein, de que o Deus a quem tu serve como? Continuamente. Aí ele gritou, viva o rei. Irmão, leãozão de um lado, leão do outro, pode ter diabo de todo jeito, mas quem ora, Deus guia. Quem crê nisso? Eu quero que você viva uma espiritualidade tranquila com Deus, sem loucura, como Daniel vivia. Pronto. Quando Deus apareceu para Moisés, olha o que ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Por que ele apresentou? Porque era um Deus histórico. A tua mãe te falava, ela falava de mim, sou eu, o Deus que abençoou Abraão, o Deus que abençoou Jacó, sou eu, Moisés. Aí disse, é tu mesmo, mamãe falava, mas sou eu. É assim que Deus faz. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Muito bem, ficou aí 2 pontos, depois a gente encerra, que hoje não dá mais não. Mas faça isso com fé.